Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, amigas, gente querida, gente que está no meu coração. Quero desejar a vocês uma ótima noite de sexta-feira. Tá friozinho aqui em Atibaia, tá gostoso, né? Uma noite gostosa para você tomar uma sopa. Estamos juntos mais uma vez e a gente espera que esses próximos minutos sejam de edificação para a tua vida, seja de crescimento, né? E que nós possamos entender, aprender e ser instruídos no caminho, na vontade do Senhor, no propósito dele para a nossa vida. E hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, mais do que importante, ele é de uma riqueza para nós, impressionante, né? A gente vai falar de um atributo de Deus, assim, que me encanta pensar nele, refletir sobre as maravilhas que só em Deus a gente encontra, né? Então a gente nessa sexta-feira vai estar falando um pouquinho da fidelidade de Deus. Para nós é uma alegria ter você aqui, você que está chegando agora, que você seja ricamente abençoado, você pode participar, comentar, né? Você pode curtir, compartilhar, convidar mais alguém para a gente estar junto nesse tempo aí, como é tradicional em toda sexta-feira a gente está junto aqui estudando a palavra de Deus, né? Na nossa escola bíblica. E hoje então a gente vai falar um pouquinho da fidelidade de Deus, esse atributo tão importante e tão essencial para a nossa vida, para a nossa fé. Tá bom, pessoal? É muito comum a gente sair na rua e você tá atrás de um carro e você vê um adesivo lá, né? Deus é fiel. Isso é quase um clichê, né? Quase todo carro ou já teve ou tem um adesivo exaltando, proclamando a fidelidade de Deus. Alguém coloca lá, Deus é fiel. No primeiro momento a gente olha, Deus é fiel. Alguns têm até um certo sarcasmo, dá uma cutucada. Eu já vi adesivo assim, Deus é fiel, e você? Então, a gente costuma ouvir, ler, conhecer sobre a fidelidade de Deus. A questão é que quando geralmente alguém coloca esse adesivo, ou mesmo quem lê, falando, proclamando esse atributo de Deus, geralmente tem uma dimensão bastante rasa, bastante superficial do que envolve essa afirmação, né? Falar da fidelidade de Deus vai muito além de falhar, negar, contradizer-se, né? A fidelidade de Deus envolve outros aspectos muito mais abrangentes, poderosos, gloriosos, e é nisso que se fia a nossa fé, e é nisso que se fundamenta e se alicerça a nossa esperança, né? Então, falar da fidelidade de Deus para nós é de suma importância, não só falar, mas como ouvir, entender e buscar cada vez mais profundamente esse atributo que é tão essencial para a nossa vida. Tá bom, pessoal? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel, ok? Desde o início, né, quando a gente fala da fidelidade de Deus, a gente logo nos primeiros livros da Bíblia, ainda no Velho Testamento, ainda o povo de Israel sobre a batuta de Moisés, né? Eles estão ali no deserto, fazendo a travessia, depois de saírem do Egito. E eles estão próximos já de entrar na Terra Prometida. E então a gente encontra uma declaração que Deus dá ao profeta, vamos assim chamar, o profeta Moisés, e ele diz isso ao povo, né? É uma declaração de fidelidade de Deus. E isso a gente encontra no livro de Deuteronômio, é um dos 5 livros do Pentateuco. Sempre importante frisar, ressaltar, que a palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Então, Deus deu a lei ao povo através de Moisés no livro de Levítico.
E agora, eles prestes a entrar na terra da promessa, na terra prometida, Deus lhes repete num outro livro o que havia de mais importante na lei. Então, Deuteronômio tem muito da repetição de Levítico e muitos grifos, muitas coisas são acentuadas, são destacadas para que o povo não esquecesse. E entre tantos grifos e destaques que Deus dá a algumas coisas que ele deixou registrada e estabeleceu através da sua lei, da lei de Moisés, uma é a fidelidade de Deus. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, eu vou pegar me ater só ao trecho que tem a ver com o que a gente está estudando hoje, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Então aqui, a fidelidade de Deus é proclamada ao povo no deserto, próximo de entrar na Terra Prometida. E se você ler todo o contexto, você percebe que esta fidelidade aqui declarada, ela está intimamente ligada à aliança que Deus tem com esse povo. A aliança que Deus fez com os pais daqueles que agora atravessavam o deserto rumo à Terra Prometida. Então, Deus é fiel na aliança que ele tem com o seu povo. Então, a gente começa vendo aqui uma alusão direta à fidelidade de Deus, logo no Velho Testamento, na condução do seu povo até a Terra Prometida. Isso porque a sua fidelidade estava intrinsecamente ligada àquilo que ele tinha prometido num primeiro momento a Abraão e aos pais daquele povo, ao seu povo, que lhes daria uma terra que mana leite e mel. Então, Deus aqui diz, através de Moisés, que o povo saberia então, conheceria que ele era um Deus verdadeiro, ou seja, o Senhor teu Deus é Deus, Deus de verdade, o Deus fiel. Então, a fidelidade, ela passa a ser parte inseparável, indissociável do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus tem que ser fiel, né? A fidelidade de Deus, ela é uma característica, na verdade uma qualidade inerente ao seu ser, né? Sem a fidelidade, sem essa característica, sem essa qualidade tão importante, Deus não seria Deus, né? Ser infiel é o mesmo que agir contrário à sua natureza, né? O que é impossível, segundo o registrado nas Escrituras, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 15, ele faz uma declaração bastante interessante. Ele fala: se formos infiéis, ele, Deus, permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade é um atributo inseparável, né? É um atributo, é uma questão sine qua non, que autentica, que confirma a divindade, né? Que confirma Deus como sendo o único e verdadeiro Deus, ok? Então, a fidelidade é uma qualidade inerente ao seu ser e é uma de suas gloriosas perfeições. O Salmo 89 descreve a fidelidade de Deus como se fosse um vestido, algo que lhe adorna, algo que lhe circunda, que lhe cerca, que lhe envolve, né? A fidelidade de Deus está lá no Salmo 89, versículo 8, que diz assim: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Então, aqui o salmista, ele nos dá uma ideia que Deus está envolto em fidelidade, né? Então, é algo mais do que algo pequeno que ele tenha, que ele administre, não, aquilo envolve todo o seu ser, né? Também, a fidelidade de Deus é cantada no Salmo 36, no verso 5,
como sendo algo muito acima da compreensão humana. Então a gente tem uma compreensão limitada, né? Daquilo que vem a ser a fidelidade de Deus. A gente tem um parâmetro humano do que é fidelidade, né? E a fidelidade de Deus vai muito além disso. Nunca é importante a gente nunca deixar de entender que fidelidade é um atributo de alguém ou daquilo que é fiel, né? Ou também fidelidade pode ser aquilo que se conserva, que se mantém, que se preserva, sem alterar-se, sem mudar, que preserva as suas características originais, que mantém a sua referência sendo fiel. Pode ser também pode ter também uma conotação de algo confiável, de lealdade, de constância em compromisso assumido com outra pessoa, ou consigo mesmo, ou com uma ideia, enfim. Pode ser zelo, né? Lealdade, aquele que tem zelo, lealdade. Então esse é o nosso parâmetro de fidelidade. Mas quando a gente fala da fidelidade de Deus, vai além desses parâmetros humanos pelos quais nós nos norteamos, inclusive, né? A fidelidade de Deus vai acima de toda a compreensão humana, porque a fidelidade de Deus tem a ver com o compromisso dele consigo mesmo, né? Não é com alguém. Passa a ser periférico, secundário e consequência a fidelidade de Deus com o seu povo e com todas as coisas mais. Em primeiro lugar, Deus é fiel consigo mesmo. Ele não muda, ele não altera. A Escritura fala que ele não sofre variação, nem sombra, nem variação. Ele é imutável. Então a fidelidade de Deus vai além do que cumprir compromissos com alguém, com uma agenda ou com sua palavra. A fidelidade de Deus tem a ver com a autenticidade do seu ser, né? Ele é fiel, ele é imutável em todos os seus atributos, a sua referência é ele mesmo, né? Então, a fidelidade de Deus vai muito além da nossa compreensão. O Salmo 36, como eu disse para vocês, canta a fidelidade de Deus da seguinte forma: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Aqui numa linguagem poética, tal, alegórica, inclusive, o salmista, quando ele diz que a fidelidade de Deus chega até as nuvens, ele está dizendo que vai além, está mais elevado que a nossa compreensão. A gente não consegue compreender plenamente, completamente a fidelidade de Deus. A gente conhece como em sombra, é como um enigma, como um espelho, como o próprio apóstolo Paulo fala, que a revelação de Deus para nós, a gente vê como um espelho, é algo parecido, é uma ideia, é uma referência, mas não é exato, porque a nossa mente limitada do homem em sua natureza, né, não pode alcançar. A fidelidade de Deus, ela é patente, notória, em todas as suas relações com o seu povo. O relacionamento de Deus com o seu povo é todo baseado em fidelidade. E nisso se apoia a nossa fé, a nossa esperança, né? É que Deus, ele é fiel no seu relacionamento para conosco, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele nos afirma que nós devemos descansar com segurança na fidelidade de Deus. Ele fala assim, para que nós retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ele trata de esperança e ele explica o motivo de nos mantermos firmes, retermos essa confissão de esperança conosco de maneira inabalável, né? Ele explica, e o motivo ele é um grifo, ele fala, fiel é o que prometeu. Então, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus promete ao seu povo, nós podemos esperar, confiando com fé, com certeza, sem duvidar que Deus
irá cumprir, né? Então nós podemos descansar, nós podemos estar seguros nas suas palavras. Deus nunca se esquece, né? A Bíblia afirma que ele nunca falha, ele não vacila, ele não titubeia, nunca deixa de cumprir a sua palavra, né? O Senhor, ele se mantém estritamente apegado a cada declaração, a cada promessa, a cada profecia. Ele faz valer cada compromisso de aliança que ele tem com o seu povo e até de ameaça, né? Deus é fiel naquilo que ele ameaça fazer também, viu, gente? Em Números, no capítulo 23 e verso 19, fala dessa diferença, dessa distância, dessa distinção entre Deus e o homem. E essa distinção se faz pela fidelidade. Diz lá, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, Deus é imutável no seu conselho, no seu desígnio, né? E aqui, quando eu digo que Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra, é bom a gente fazer um adendo, porque a gente vive dias que muitas pessoas se decepcionam com Deus e acreditam que Deus não é totalmente fiel, que Deus falha, que Deus demora, que Deus vacila, que Deus não cumpre, né? O que acontece é que muitas vezes nos apropriamos de uma promessa fora do contexto, né? Por isso que toda vez que você lê esse livro aqui, você tem que fazer aquelas perguntas. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Porque às vezes nós nos apossamos de promessas que não foram feitas por Deus exatamente para nós. Foram feitas no Velho Testamento de maneira pontual, numa circunstância, para um povo, numa situação. E aquilo se cumpriu historicamente, de maneira completa, plena. E a gente toma aquilo, espiritualiza, traz para o Novo Testamento uma promessa já cumprida, que não foi feita exatamente para nós, né? Então a gente se decepciona, a gente se frustra, porque a gente tinha como certo que aquilo era algo que Deus falou para a gente. Então é muito importante, toda vez que a gente lê a Escritura, ler com discernimento, com sabedoria, e fazer essas perguntas para o próprio texto, que ele vai nos dar as respostas, né? Tem profecias que já se cumpriram, muitas delas, né? E a gente vai ver aqui, o próprio povo do Velho Testamento testifica, e alguns santos homens de Deus testificam no Novo Testamento também, que todas as promessas que Deus prometeu ao seu povo no Velho Testamento, ele as cumpriu palavra sobre palavra. Não falhou em nenhuma. Então, às vezes a gente se apossa de algo que não é exatamente. Eu vejo muita gente se apossando de promessas que Deus fez de maneira pessoal, particular, a Abraão, a Josué, né? Que não se aplica nem no texto, nem no contexto, nem no tempo, né? Então, Deus não falou para você aqui, né? Então, às vezes a pessoa se frustra e tem a ideia de que Deus não é fiel. A outra situação que é corriqueira nos nossos dias que a gente vive com tanto trambiqueiro, né, no meio da igreja, falando em nome de Deus, são as tais profetadas, né? Alguém diz algo em nome de Deus, que você vai casar com fulano, vai casar com ciclano, que você vai viajar não sei para onde, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, que vai acontecer isso, aquilo outro. E acaba por não acontecendo nada, não acontece nada. E aí você se frustra e fala, poxa, Deus falou e não cumpriu. Na verdade, Deus não falou nada. Foi alguém que no seu devaneio, no seu delírio, na sua loucura, na sua safadeza, vamos dizer assim, disse algo em nome de Deus, que Deus não mandou dizer, né? Então essas são as condições, as situações que mais a gente vê gente desiludido com Deus e achando que Deus não é fiel. Na verdade, Deus é extremamente fiel naquilo que Ele diz, naquilo que Ele fala,
naquilo que ele nos deixou. A gente só tem que se apossar de verdade daquilo que é para nós mesmos, não daquilo que não é nosso, né? É importante colocar isso. Eu gosto sempre de uma comparação que eu acho muito válida. Abraão, o nosso pai na fé, andou com Deus aproximadamente 100 anos, né? E nesse intervalo, Deus lhe apareceu e falou com ele 5 vezes. 5 vezes em 100 anos. E Deus disse que ele era seu amigo. Abraão era o amigo de Deus. Tem gente que não tem intimidade com Deus, não é amigo de Deus, e tem uma revelação extraordinária, extra-bíblica para dar para alguém cada 5 minutos. São os profetas de Facebook, né? Deus manda te dizer, Deus não manda dizer nada, né? Se você não tem certeza, melhor não dizer nada, né? A Bíblia diz, ai daquele que diz, Deus disse quando ele não disse, né? Então é muito perigoso isso. Para mim, acho que uma regra bastante saudável para você não se desiludir com Deus é o seguinte: se alguém te trouxer uma profecia, profetada, revelação extra-bíblica, extraordinária, particular, é assim, se converge com as Escrituras, é desnecessária, concorda? Se não converge, é falsa. Então, fique com a Bíblia. Como diriam os nossos pais da igreja reformada, desde a reforma, os pais lá de trás, os nossos reformadores, os primeiros, eles diriam sola escritura, ou seja, só a escritura. E aí você não corre o risco de errar. Então a gente vê muita gente que não consegue descansar na fidelidade de Deus porque não crê completamente que Deus é fiel, por causa dessas situações. São desvios de visão que a pessoa adquiriu, conceitos que adquiriu através do sistema religioso, né? Caído, falho, cheio de homens querendo falar em nome de Deus. Então, Deus não é homem para mentir, né? Então Deus não mente, tá bom, gente? Deus é fiel sim. Desde lá do Éden, lá no começo, Deus diz para Adão o seguinte, lá em Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, vai ter sementeira e vai ter colheita, vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão e inverno, dia e noite, não vão cessar. Então, quando você levanta de manhã e vê o sol, e à noite, chega a noite, vem a estação do frio, a estação do calor, né? Você planta e vem a colheita, esses ciclos todos, eles acontecem, são sustentados pela palavra de Deus, pela palavra daquele que não falha, que é fiel, né? E se mantém. A fidelidade de Deus é que sustenta a ordem da natureza, a ordem da criação. É a fidelidade. O que ele estabeleceu através da sua palavra se cumpre de maneira cabal, né? Isso é uma coisa que você nunca pode perder de vista, tá bom? Quando ele aparece para esse Abraão, esse patriarca, o nosso patriarca na fé, como eu citei agora há pouco aqui, ele aparece a Abraão, e Abraão está ainda ali naquele lugar de idolatria. Ele fala assim para Abraão, olha, peregrina será a tua semente, né, os teus descendentes, em terra que não será tua, e vocês vão servi-los. E a 4ª geração, então, vocês vão tornar para cá. Quando Deus fala com ele, ele está no território que logo depois seria a terra prometida, né? Então, muitos séculos antes, 4 séculos aproximadamente, Deus falou, ó, vocês vão, a sua descendência vai ser escrava, vai ser peregrina, vai servir, vão ser servos. E então, na 4ª geração, vocês vão tornar para cá, e aqui vai ser um lugar de deleite, de delícia. E você vê que Deus cumpriu de maneira minuciosa as promessas que cumpriu, que prometeu ao patriarca Abraão. Os séculos percorreram, né, no seu curso, né, de maneira
fatigante, né? De maneira quase insustentável, insuportável por esse povo, por esses descendentes de Abraão, que gemiam, né? Entre os tijolos, entre os fornos lá, os fornos de tijolo lá no Egito. E dava-se até a impressão que Deus tinha esquecido a sua promessa. Mas Deus não esqueceu. Quando você vai para o livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 41, está registrado lá, né? E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, na quarta geração, exatamente, o povo de Israel é liberto da opressão da mão do faraó, né? Para um lugar que eles nunca mais voltariam, né? Também, antes ainda de Jesus se manifestar em carne, né, encarnado, Deus usa o profeta Isaías, né, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, para profetizar o seu nascimento. Então você vê a precisão, como Deus é fiel naquilo que promete. Ele tem controle sobre a história, sobre o tempo. Não é algo que ele prometeu que aconteceria amanhã, seria mais de 700 anos depois, né? Aquele pelo qual Deus usou para falar, o profeta Isaías, não tinha a mínima ideia do que se tratava, né? Ele foi usado pelo Espírito Santo. Então lá em Isaías 7,14 ele fala assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será, o seu nome será Emanuel. Então 700 anos antes ele profetiza o nascimento virginal de Jesus, né? E o Emanuel, o Deus conosco, né? E você passa os séculos, Jesus nasce, e nós já estamos aqui no livro de Gálatas agora. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, faz essa narrativa assim como assim, ó, foi prometido, cumprido. Ele fala assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Deus cumpriu cabalmente, né? Se Deus é fiel nas relações com o seu povo, o relacionamento que ele mantém com o seu povo é baseado em sua fidelidade, Deus é fiel também na preservação desse povo. Sim, a fidelidade de Deus é a causa de sermos preservados, né? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 a 9, está registrado o seguinte: de maneira que nenhum dom vos falta. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele registra a promessa de que Deus confirmará o seu povo até o fim. A confiança do apóstolo aqui, nessa absoluta segurança dos salvos, está baseada na fidelidade daquele que não pode mentir. É por isso que ele assina e escreve: fiel é Deus, pelo qual foste chamados, né? Então, a segurança do apóstolo Paulo em fazer essa afirmação, ela se baseia na fidelidade daquele que prometeu, daquele que não pode mentir, daquele que prometeu enviar o seu filho como sua herança, livrá-lo do pecado, da condenação, fazer-nos participantes da vida eterna, né? E ele, por sua fidelidade, não permitirá que nenhum dos seus venha a perecer. Então, o apóstolo Paulo evoca a fidelidade de Deus como o principal alicerce, ou o principal motivo pelo qual seremos preservados, guardados até o fim, não é? Também, Deus é fiel não só em preservar o seu povo ou se relacionar com o seu povo. Deus é fiel até quando administra ou ministra
disciplina sobre o seu povo, né? Ele não é menos fiel quando ele retira algo, quando ele nos aflige de certa forma, do que quando ele dá, né? Do que quando ele promete algo glorioso, bonito, etc. Ele é tão fiel quando tira quanto dá. O apóstolo Paulo, o Jó lá na sua aflição, ele fala, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome. Ele entende a fidelidade de Deus. Deus não está limitado a essas circunstâncias pelos quais passamos. E a fidelidade de Deus, ela é, na verdade, responsável muitas vezes por muitas das coisas que são nos tiradas, né? Ou que perdemos, ou em coisas que somos afligidos, em circunstâncias. Deus, ele é tão fiel quando ele envia tristeza, assim como quando ele outorga, quando ele nos dá extrema alegria, abundante graça, né? Enfim, Deus continua sendo fiel. A fidelidade de Deus, gente, é uma verdade que a gente deve confessar, entender, discernir, não somente quando a gente está vivendo aquela tranquilidade, rodeado de toda bonança, não. Quando muitas vezes nós somos castigados, disciplinados, afligidos pelo Senhor, Deus continua sendo fiel. Deus nunca nos aflige sem um motivo, né? Quando a sua disciplina, quando o seu castigo cai sobre nós, a nossa reação, a nossa atitude deve ser como a do profeta Daniel, lá que está registrado no capítulo 9, versículo 7, que ele fala assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Ele não estava entendendo, mas mesmo assim ele descansava que Deus estava fazendo o melhor, que Deus era fiel em preservar o seu povo, né? O relacionamento que ele mantém com o seu povo é de fidelidade, é de autenticidade, é de verdade, né? Então, Daniel descansa nisso, o profeta Daniel, né? O salmista, no Salmo 119, ele fala: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Então, ele reconhece que ele foi afligido porque Deus é fiel. Foi para o seu bem. A fidelidade de Deus lhe trouxe aflição de alma, para que ele fosse curado, para que ele fosse mudado, né? Para que ele fosse forjado. E isso não é diferente comigo ou com você. A fidelidade de Deus muitas vezes opera contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, contra o nosso conforto, né? Muitas vezes a fidelidade de Deus se insurge contra essas coisas, né, que a nossa natureza anseia e grita por isso, né? Deus também, então a gente tem que entender que ele é fiel não só quando nos afasta as aflições, mas também ele é fiel quando ele envia, né, a aflição, né? O Salmo 89 faz uma alusão a Salomão, filho do rei Davi, lá nos versos 32 e 33, tem aqui uma ameaça, né? Na verdade, uma ameaça não. Tem uma... Desculpa. Deus declara uma fidelidade apesar do homem. Aqui ele fala assim: então visitarei com vara a sua transgressão, falando de Salomão, e a sua iniquidade com açoites. Então, Deus fala que não vai ficar barato para Salomão. A transgressão de Salomão, a sua iniquidade, Deus vai visitar. E aí, vírgula, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Isso porque Deus tinha prometido algo ao seu pai, a Davi, pai de Salomão, sobre ter sempre um descendente no trono, né? Então, Deus, olha, mesmo o Salomão vai aprontar umas poucas e boas aí, ele vai passar pela vara da correção, da disciplina, né? Mas eu não vou tirar dele totalmente a minha benignidade, né? Porque eu não vou faltar com a minha fidelidade. Então, Deus se move em relação ao que ele prometeu. Então, a fidelidade de Deus vai mover todas as outras
todos os seus outros atributos, né? Então, aqui a gente vê bem isso no Salmo 89, né? Tem gente que pensa sempre que o castigo de Deus não dá para conciliar com o seu amor, com a sua benignidade, né? Ou tem gente que acha que é só conciliar, que Deus concilia, né? Ele concilia o castigo com a sua bondade e é só uma expressão de amor, o castigo, de disciplina. Não é, a disciplina é uma expressão de amor, assim como todo pai disciplina o seu filho. É verdade isso, mas não só, né? A fidelidade de Deus também se mostra, né, no castigo como sendo o efeito mesmo e expressão, não só algo que se concilia. Então a nossa mente, a mente daqueles que servem ao Senhor, deve tranquilizar-se quando a gente lembra que a aliança de Deus o obriga a aplicar-nos correção muitas vezes, né? Então as aflições nos são necessárias, né? No capítulo 5, aqui eu anotei, do profeta Oséias, aqui tem uma razão, muitas vezes, porque somos angustiados, afligidos, né? Por que Deus nos leva a essas circunstâncias? A fidelidade de Deus nos leva a isso. Por quê? Está escrito lá, ó. Estando eles angustiados, então me buscarão. Muitas vezes, a fidelidade de Deus nos leva a um lugar de desconforto, para que a gente não venha se apartar dele, do seu amor, do seu cuidado, e com isso somos preservados, né? A fidelidade de Deus nos preserva, nós já vimos isso aí. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, ele também dá uma palhinha sobre isso aí. Ele fala assim: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, aqui, de maneira implícita, a fidelidade de Deus nos leva muitas vezes a padecer, de modo que sejamos vivificados, aperfeiçoados em nossas almas, né? Também, Deus é fiel nas suas ameaças, viu, gente? Nos seus juízos, né? Se você fizer um resumo rápido assim, ele descreveu de maneira fiel a ruína efetuada pela queda, fez um diagnóstico, né? Preciso do estado que ficamos por causa do pecado, o terrível estado que ficamos, né? De maneira fiel, ele fez conhecido o seu inveterado, vou colocar aqui um adjetivo, o seu inveterado ódio ao mal, ao pecado. E é necessário, por causa da sua fidelidade, que ele puna esse pecado. Então, ele nos adverte, né? Que ele é fogo consumidor. Se não é a misericórdia de Deus, e em Jesus é imputado todo o nosso pecado, toda a nossa triste situação e realidade, nós estávamos irremediavelmente perdidos, porque a fidelidade de Deus desencadeia a sua justiça desencadeia a sua ira, enfim. Mas essa mesma fidelidade desencadeia amor, né? Envia o seu filho, e nós somos escondidos debaixo do seu filho, da sua cruz, do seu sacrifício, do seu sangue. Então, a fidelidade de Deus opera em muitas circunstâncias que nos parecem não caber na nossa lógica, né? Mas Deus é fiel em todos os seus caminhos, é isso que a Escritura afirma. Então, nas Escrituras, em sua palavra, a gente não vai encontrar só fidelidade de Deus em relação às suas promessas, né? A gente vai encontrar a fidelidade de Deus em fazer valer as suas ameaças, os seus juízos, muitas vezes, né? Em cada estágio da história ali no Velho Testamento, a gente vê isso de maneira latente se cumprindo na nação de Israel. Deus
cumpriu as suas ameaças a vários indivíduos, né? Como ao Faraó, a Coré, a Acã, quantos outros a gente poderia dizer? Há uma multidão de outros mais, né? E a menos, em relação a nós, a menos que nós não estejamos, a menos que sejamos escondidos nele, né? Nós também estamos aí à mercê das chamas eternas do lago de fogo, e nisso a fidelidade de Deus. Ele é fiel também nos seus juízos, né? Em todos os seus caminhos, sejam de misericórdia, caminhos de justiça, caminhos de juízo, enfim, em todos os seus caminhos Deus é fiel. Também Deus é fiel no chamamento do seu povo e na glorificação dele. Em 1 Tessalonicenses 5:24, o apóstolo Paulo fala assim: fiel é o que vos chama, também o fará. Aqui a referência imediata é sobre os santos serem preservados, inculpáveis para a vinda do Senhor Jesus, né? Deus não nos trata com base nos nossos méritos, né? Porque a gente não tem nenhum, mas é por seu grande amor, né? Deus é constante consigo mesmo e Ele cumpre a sua fidelidade segundo o propósito da sua graça, né? Por isso que Romanos 8:30 diz assim: aos que chamou, esse que é fiel, o fiel que vos chama, aos que chamou, a estes também glorificou. Então a fidelidade de Deus, ela se manifesta tanto no chamamento quanto na glorificação dos seus santos, né? Deus dá plena demonstração da constância de sua bondade eterna para com seus eleitos, quando Ele chama de maneira eficaz das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso deveria nos dar total segurança e total certeza que Ele será fiel e continuará assim, imutável até o fim. O apóstolo Paulo, escrevendo isso na sua segunda carta ao seu filho Timóteo, no capítulo 2:19, ele fala sobre isso, sobre a segurança dos que estão em Deus, dos que são seus, dos que foram chamados, né? E ele usa uma expressão que eu acho maravilhosa, ela é tão profunda que eu não vou me aprofundar pelo pouco tempo que a gente tem. Mas ele fala assim, referindo-se a... diz assim: o Senhor conhece os que são seus. É isso? Paulo está falando que Deus conhece os seus. E ele usa uma expressão que nos dá uma segurança quanto à fidelidade de Deus, que ele diz assim: o fundamento de Deus fica firme. Ou seja, o fundamento de Deus fica firme. Qual é o fundamento? Deus conhece os que são seus. O conhecimento de Deus a nosso respeito é um firme fundamento inabalável de fidelidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, é maravilhoso isso aí. Paulo estava firmado na fidelidade de Deus quando ele disse esse versículo que é tido como um jargão: eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia ou até o dia final. Está em 2 Timóteo 2:12. Eu trouxe dois textos para vocês que estão no mesmo capítulo, no mesmo livro do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele trata dessas coisas que nós precisamos descansar, estar seguros, plenamente confiantes, esperançosos na fidelidade de Deus. É disso que ele está tratando. Se Deus é fiel, a sua palavra também é fiel, né? Deus cumpre sempre a palavra empenhada, né? Ele enviou Jesus depois de uma palavra empenhada, né? Nós fomos ligados a Ele por causa da sua promessa, por causa da sua fidelidade. Então, ao longo da história, quando a gente lê as páginas da Escritura, a gente pode observar o quão fiel o Senhor é, né? Libertou o seu povo, o povo de Deus, o povo hebreu do Egito, por causa da sua fidelidade. Levou-os até uma terra nova, uma terra prometida, uma terra muito melhor. Os sustentou, os proveu pelo deserto,
por causa da sua fidelidade. E então você vai para 1 Reis, no capítulo 8, versículo 56, tem uma declaração sobre a fidelidade de Deus quanto a tudo que ele prometeu ao seu povo no Velho Testamento, como eu já tinha dito para vocês alguns minutos atrás. Diz assim: segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra faltou de todas as suas boas promessas. Então, tudo que Deus prometeu referente ao povo de Israel, em sua caminhada até a terra prometida, Deus nunca falhou. Deus nunca falhou. Agora, se você se apropriar de uma profecia, de uma promessa que era estritamente direcionada àquele povo, não vai se cumprir. E aí você vai dizer que Deus não é fiel, né? Você não é nenhum hebreu, né? Então, não tenta fazer de todo o texto histórico um texto profético, né? Que você pode cair em muitos equívocos, né? Sempre repito aquelas perguntas: quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Isso é muito importante. Ainda sobre essa fidelidade de Deus cumprir tudo que era referente à nação de Israel até a entrada na Terra Prometida, tem um outro relato, um outro texto que fala sobre isso, no capítulo 23 do livro de Josué, no versículo 14, que diz assim: e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração, vocês bem sabeis, vocês sabem, vocês experimentaram a fidelidade de Deus. É isso que Josué está falando para o povo. E eis que vou pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Percebe? Josué está falando com o povo que experimentou a fidelidade de Deus ao longo do deserto, até entrar na terra prometida. Ele fala: vocês sabem que nenhuma palavra, nenhuma promessa referente, relativa a vocês, o vosso Deus deixou de cumprir. Todas as promessas lhe sobrevieram. Você não precisa correr atrás. Elas sobrevêm sobre você, porque Deus é fiel. Vos sobrevieram. Nenhuma delas, não ficou alguma esquecida. Não, nenhuma delas falhou. Aí você vai para o Novo Testamento, e aqui você vê a fidelidade de Deus em suas promessas referente aos seus. 1 de Pedro 5:10, eu gosto da versão NVI, eu vou ler as duas, porque dá uma completude no entendimento. Diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, Ele, na sua fidelidade, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele vos confirmará, Ele vos fortificará e vos estabelecerá. A versão NVI fala: Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e os porá sobre firmes alicerces. Lembra daquela expressão de Paulo? O fundamento de Deus fica firme? Qual é o fundamento? Ele conhece os que são seus. Então o apóstolo Pedro está dizendo que porque ele conhece os que são seus, o fundamento continua firme. Ele vai aperfeiçoar, vai confirmar, vai fortificar, vai estabelecer. Ele é fiel, é por isso que o que ele começa, ele termina. A obra que ele começou em você, ele vai terminar. A fidelidade de Deus se mostra não no alfa, mas no ômega, né? Não só no testemunho, mas no amém, né? Ele é princípio e fim. Deus é fiel. Então, quando você olhar a frase no carro,
você vai ter agora uma visão mais abrangente do que significa declarar Deus é fiel. Concluindo, indo para as nossas considerações quase finais, a pergunta é como nós podemos e como nós devemos responder à fidelidade de Deus. Bom, é simples. Primeiro sendo fiel. O padrão de Deus é que nós nos aproximemos dele e sejamos conforme a imagem de Jesus. Então, se ele é fiel, você tem que ser fiel. Se ele é santo, seja santo porque eu sou santo. Não é assim? Então, a infidelidade, gente, é um dos pecados mais frequentes e mais comuns em todos os tempos da história do homem, né? É a desonestidade dos negócios, infidelidade conjugal, infidelidade nas coisas do Senhor. Enfim, existem muitas maneiras de ser infiel. Nenhum ser humano está imune, isento desse pecado. Contudo, a gente deve se esforçar em abandoná-lo e viver de maneira íntegra e com fidelidade servir ao Senhor e servir aos homens, porque quer façamos a Deus ou façamos aos homens, a gente faz tudo como se fosse para o Senhor, né? A gente já aprendeu isso. Então, a primeira maneira da gente responder, reagir à fidelidade de Deus é sendo fiel em relação a Ele, em relação às pessoas, aos nossos compromissos, à nossa consciência, aos valores, aos princípios que a palavra nos orienta e nos determina. Segunda maneira de reagir, de responder à fidelidade de Deus, é confiar, é crer, né? É preciso confiar em Deus, crer nele de maneira incondicional, independente das nossas circunstâncias, das nossas situações. O Salmo 31, verso 14, tem uma declaração muito bonita do salmista. Ele fala: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Se você ler o Salmo 31, as condições eram adversas, não eram as melhores, mas ele faz uma declaração de confiança irrestrita em Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, também fala sobre crer, né? E ele fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse texto está em Hebreus 11 e 6. Uma terceira maneira da gente reagir e responder à fidelidade de Deus é se posicionando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículos 20 e 21, ele nos dá uma narrativa falando um pouquinho sobre o posicionamento de Abraão, por exemplo, em relação às promessas de Deus. Ele diz assim, Romanos 4, 20 e 21, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que lhe havia prometido também era poderoso para cumprir. Então, Paulo testemunha acerca de Abraão, acerca do seu posicionamento em relação às promessas de Deus. Diz que, mesmo parecendo tardar, né, ele foi fortificado esperando, enquanto esperava, glorificando a Deus. Ele descansou em Deus, porque ele tinha tanta certeza, ele estava certíssimo, tinha absoluta certeza que quem tinha prometido era fiel para cumprir. Então ele se posicionou enquanto esperava pela promessa. Então essa é uma terceira maneira da gente reagir e responder à fidelidade de Deus. Enquanto esperamos, se posicionar confiantes, sem duvidar, sabendo quem prometeu, ok? A quarta maneira de responder e reagir à fidelidade de Deus é declarando as suas verdades, né? Quando a gente declara a palavra, as verdades de Deus, elas vão se interiorizando, se internalizando no nosso interior, e essa palavra vai criando raízes profundas em nosso coração, que
que nos levarão a mais tarde a ser uma árvore firmada e frutífera, né? Uma árvore frondosa, né? Salmo 40:10 fala assim, a respeito disso: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei ou declarei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da congregação a tua benignidade e a tua verdade. Quando Deus cumpre algo a teu respeito, não se esconda. Declare, apregoe a fidelidade de Deus. Enquanto espera, apregoe a fidelidade de Deus. Não mude. Uma quinta maneira da gente responder e reagir à fidelidade de Deus é o louvando, é o adorando, né? Mesmo que isso seja demasiadamente desafiador, quando tudo parece que foge ao nosso controle, né? Mesmo assim, é necessário que nós reconheçamos que dependemos totalmente do Senhor e Ele é digno do nosso louvor, né? E de preferência a gente pode cantar a fidelidade de Deus. Salmo 89:1 diz assim: as benignidades do Senhor eu cantarei perpetuamente, e com a minha boca eu manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Uma outra maneira de reagir e responder à fidelidade de Deus é estudar o seu caráter, buscar pela sua mente, porque a fidelidade é um dos aspectos do caráter de Deus. Então a gente deve ser intencional na busca, no estudo, na meditação da palavra, dos atributos, de quem é Deus, da mente de Deus, né? Do seu caráter. E isso vai nos fazer crescer de uma maneira que salta aos olhos, né? O Salmo 119, versos 11 e 12 diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Quando a lei de Deus, o caráter de Deus começa a ser impregnado em nós, a fidelidade vem junto. E a gente começa a ser quem Deus desejou, quem Deus planejou que nós fôssemos. Isso é maravilhoso, né? É importante a gente nunca esquecer que Deus não tem obrigação nenhuma de realizar nenhum desejo nosso. A gente não pode ficar que nem criança mimada fazendo birra, né, quando nossa vontade não é realizada. Deus, na verdade, Ele zela pela sua palavra, é o que a Bíblia diz. Então Ele é fiel para cumprir cada promessa deixada em sua palavra, que é correlata, que é relativa a nós, como já disse aqui. O que é certo é que Deus quer se revelar a nós. Deus deseja ser conhecido por cada um dos seus filhos. Eu sei que há situações na nossa vida que nós cristãos não estamos imunes ou isentos a essas situações, que não é fácil crer em Deus e declarar que Ele é fiel, né? À medida que a gente compreende quem é Deus e a gente o conhece mais de perto, essa compreensão e essa certeza da fidelidade de Deus acaba de nos livrar de muitas angústias. Primeiro, quando a gente compreende e entende, e é iluminado o nosso entendimento, o que é a fidelidade de Deus, a primeira coisa que a gente fica livre é da ansiedade, né? Porque a ansiedade é um pecado que nega a fidelidade de Deus, que nega o poder de Deus em cuidar de nós. E nós, os salvos, aqueles que são eleitos, chamados em Cristo Jesus para a luz, para o reino da luz, nós devemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança naquele que é fiel. Então, quando nós compreendemos o que é a fidelidade de Deus e quem é esse Deus tão fiel, a gente acaba por livrar-se da ansiedade, porque a ansiedade é a lógica humana negando a fidelidade de Deus em cuidar de nós, né? A compreensão da fidelidade de Deus também acaba por refrear a nossa língua, a nossa murmuração. Quando a gente entende que Deus é fiel e Ele vai cumprir no seu tempo, do jeito dele, e que nós estamos seguros, preservados nele, então a nossa boca deixa de murmurar, né? As nossas queixas, as nossas impaciências acabam por se calar, né?
a compreensão também e a certeza da fidelidade de Deus acaba por aumentar a nossa confiança. A gente começa a experimentar paz, segurança, começa a experimentar leveza, descanso de alma. Então a gente vai se tornando mais confiante. E à medida que a gente vai se tornando confiante, a gente é motivado a ser fiel a Deus em todas as esferas da nossa existência. Primeiro, ser fiel diante do próprio Deus. Depois, diante dos homens, seja na igreja, no ajuntamento, na comunidade, na família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em toda a nossa vida. A gente passa a ter uma vida de autenticidade como verdadeiro e legítimo filho de Deus, né? E então, eu quero já terminar dizendo que o que a gente pode tirar de lição nesses minutos de reflexão é que é um momento, ao meditar sobre a fidelidade de Deus, da nossa fé ser renovada. Porque há situações que a gente só vai passar, que a gente só vai vencer, quando a gente confiar de maneira incondicional, de maneira irrestrita, no Deus que é fiel. E por causa da sua fidelidade, nos sustenta, nos provê, nos esconde, nos livra e nos preserva, não só nessa vida, mas no porvir. O seu chamamento com relação a nós está baseado na sua fidelidade. Levar-nos e completar a sua obra em nós até o fim está baseado em sua fidelidade. É isso que a Bíblia diz. O fundamento fica firme. É isso que diz. O fundamento é o conhecimento e a fidelidade de Deus em relação aos seus eleitos, né? Então, nesses momentos mais difíceis, a nossa fé tem que ser renovada. E a gente nunca pode esquecer, a gente tem que lembrar todo dia que Deus é fiel em tudo que faz, em todos os seus caminhos. E a partir do momento que a gente conhece o caráter de Deus e aprende a discernir e compreender profundamente quem é Deus, esse Deus fiel, então a gente começa a ver todas as circunstâncias, as situações à nossa volta, não mais de acordo com a ótica ou com a perspectiva humana, mas a gente começa a ver conforme a perspectiva divina. E quando a gente vê todas as coisas pela perspectiva divina, mesmo em tempos de aflição, em tempos de tentação, em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de guerra, ainda assim a gente consegue repousar, o nosso coração consegue descansar na fidelidade de Deus. Então, quando você lê assim, ó, Deus é fiel, é a cama que o salvo repousa, que ele se esconde e se sente seguro. A fidelidade de Deus é um atributo que para nós não há palavras. Sem essa fidelidade, nós estaríamos perdidos. Para nós, a fidelidade de Deus é como o ar que nós respiramos. Não podemos viver sem. É por isso que nós temos que reagir a Deus com toda a inteireza do nosso coração. Porque a fidelidade de Deus se manifesta na sua justiça, na sua santidade, no seu amor, na sua disciplina. E em todas as esferas da experiência e da existência humana, Deus manifesta-se fiel, primeiramente a si mesmo, à sua natureza, ao seu caráter. E depois aos seus filhos, aos seus eleitos, aos seus chamados, aqueles que ele elegeu para serem a expressão da sua fidelidade, do seu amor, do seu cuidado. Que Deus te abençoe, que você hoje possa acalmar o teu coração, que as preocupações, a ansiedade, a inquietude do teu coração possa hoje baixar um pouquinho e você possa descansar nos braços, no colo desse Pai amoroso e fiel que te chamou e não vai te deixar na mão. Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo juntos, nessa noite de sexta-feira. Obrigado pela tua participação. Muito bom, que bom que você está com a gente toda sexta-feira aqui. Para nós é uma alegria muito grande.
Quero te convidar no próximo domingo, se você puder, nós estaremos no nosso culto congregacional, nós estaremos no nosso ajuntamento como família de Deus, louvando, adorando, orando uns pelos outros, nos edificando nos dons, ministérios, em amor, cultivando o fruto do Espírito no solo dos relacionamentos no corpo de Cristo. Então, se você quiser estar com a gente, próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, na Missão Querigma, ali na Praça 24 de Junho, número 173, 200 metros antes de você chegar no supermercado Champ. Para nós vai ser uma alegria tê-lo com a gente lá. Vá nos visitar, esteja conosco, ouvindo a palavra, louvando a Deus, na comunhão, na comunidade dos santos. Te esperamos lá com toda alegria, com todo fervor do nosso coração em recebê-los com grande amor, porque vocês são filhos de Deus, a família de Deus. Obrigado por esse tempo. Tenham todos uma ótima noite. Um grande beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Amém?